Olá, meus nobres amigos, seguidores ilustres, somos gratos a Deus. Eu sou grato a Deus por sua vida, você que segue regularmente o nosso canal. Estamos aqui mais uma vez na nossa tarefa, no nosso compromisso prazeroso de trazer todos os dias para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Estamos meditando na série Vivendo a Carta aos Efésios. Hoje chegamos ao nosso 15º devocional da série, o DNA do Filho de Deus. Como ser um imitador de Deus em um mundo de trevas. Então, nesse devocional da série Vivendo a Carta aos Efésios, eu, pastor José Carlos, te conduzirei pelo texto bíblico de Efésios 5, do 1 ao 14, revelando o chamado bíblico para viver como filhos da luz em meio a um mundo marcado por trevas. O que significa na prática ser um imitador de Deus em pleno século XXI? Como manter a pureza em um mundo que normaliza o pecado? O apóstolo Paulo, nesse bloco, nos lembra que nossa identidade em Cristo define o nosso comportamento. Não somos chamados apenas a evitar o pecado, mas manifestar uma vida transformada pelo amor, pela verdade e pela justiça do reino de Deus. Muitas vezes tentamos seguir regras sem entender a nossa identidade. Paulo nos ensina que a mudança de comportamento nasce de uma mudança de natureza. Éramos trevas, agora somos luz. Abordo então nesse devocional temas como a vigilância nas palavras, a renúncia à impureza e o impacto que um cristão autêntico causa em sua cultura. Esse devocional é essencial para quem deseja fortalecer sua identidade como filho amado de Deus, aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, vencer o sono espiritual e viver na luz de Cristo. Então, assista até o fim, anote os pontos principais e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para uma nova vida em Deus. Então, vamos apreciar a leitura bíblica de Efésios 5, de 1 a 4. Vivei, pois, como imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, inicio esse 15º devocional da série destacando que a moralidade cristã não é um esforço humano, mas uma consciência da identidade. Se somos filhos, devemos ter as marcas do Pai. Veja alguns pontos importantes nesse bloco de Efésios 5, de 1 a 14.
Nos 2 primeiros versículos nós temos aqui o padrão da imitação. Paulo fala que nós somos filhos amados. A base da obediência é o amor recebido. Não imitamos para ser filhos, imitamos porque somos filhos. Veja a diferença, né? Paulo também fala do caminho do sacrifício, andar em amor como Cristo que se entregou. O amor bíblico é doação, não emoção, não sentimento. Nos versículos 3 a 7, Paulo vai falar sobre a renúncia da velha natureza, da vida pecaminosa. Veja aí a lista do que não convém: impureza, ganância, linguagem torpe. Paulo destaca que essas coisas não devem ser nem sequer mencionadas. Temos aí também o perigo das palavras vãs. Temos o alerta contra os que minimizam o pecado e que a ira de Deus é real contra a desobediência. Nos versículos 8 a 10, Paulo vai falar sobre uma metamorfose espiritual, uma transformação real, genuína e completa. Veja o que ele vai falar sobre a ontologia da luz. Você não é apenas, esta luz, você é luz. Você não apenas está na luz, você é luz. Paulo vai falar também do fruto da bondade. Bondade, justiça e verdade. O cristão deve ativamente provar o que é agradável ao Senhor. Nos versículos 11 a 14, Paulo vai falar sobre a função de expor as trevas. Existe aí uma repreensão ativa. O cristão não é conivente. Sua vida santa, por si só, expõe o erro ao seu redor. E Paulo termina esse bloco falando sobre o despertar, o chamado final para o dormente se levantar. Cristo é quem ilumina o caminho. Mas olhando detalhadamente esse bloco, encontramos algumas peculiaridades importantes e relevantes nesse bloco. Veja que Paulo fala: sede imitadores. A palavra que ele usa no original para imitadores é mimetai. O termo sugere que a criança observa o pai e copia os seus gestos. É um aprendizado por observação e convivência. Então o que Paulo está dizendo? Que quanto mais a gente convive e se relaciona com Deus, vamos assumindo o padrão, assumindo o caráter de Deus. É isso que é ser imitador de Deus, ser imitador de Cristo. Paulo também usa a expressão aí, aroma suave, fragrância. É uma alusão direta ao Antigo Testamento. Paulo mostra que nossa conduta moral é um ato de adoração litúrgica a Deus. No versículo 6, Paulo também usa a expressão palavras vãs. O que é isso? Refere-se a ensinos gnósticos ou filosofias que tentavam separar a espiritualidade da moralidade do corpo. Isso tem que ser abolido da vida cristã. E temos aí o hino de despertamento no versículo 14. Muitos estudiosos acreditam que esse versículo era o hino cantado em batismo na igreja primitiva, convocando o novo convertido a uma nova vida. Veja que coisa interessante, né? Mas vamos trabalhar um pouco esse texto de Efésios 5, esboçando ele, né? Nós temos aqui o chamado que revela a nossa identidade. Paulo não começa falando de comportamento, mas de identidade. Ele afirma que não estamos tentando ser luz, nós somos luz no Senhor. A vida cristã não é uma performance religiosa, mas a manifestação visível de uma transformação interior. Ser imitador de Deus não é imitação artificial, é filiação viva. No versículo 1 e 2, Paulo fala sobre imitadores de Deus como filhos amados. A base da vida cristã é esse amor sacrificial demonstrado por Jesus. Cristo é o modelo supremo de entrega. O amor verdadeiro sempre deixa marcas de renúncia.
Quem anda em amor, anda no caminho da cruz. Nos versículos 3 a 7, Paulo fala sobre uma vida que rompe com as obras das trevas. Paulo trata de temas sensíveis, entretanto, necessários. Ele vai falar sobre imoralidade, impureza, ganância, linguagem que desonra a Deus. Não se trata apenas de não fazer, mas de não ter prazer nessas coisas. Quando a gente não tem prazer, a vontade some e a gente acaba não fazendo. Esse é o verdadeiro DNA do filho imitador de Deus. Aquilo que domina a nossa conversa revela quem governa o nosso coração. Vale a pena repetir isso. Aquilo que domina a nossa conversa revela quem governa o nosso coração. E nos versículos 8 a 10, Paulo vai falar sobre andar como filhos da luz. A luz produz bondade, revela justiça, manifesta a verdade. O cristão não se adapta às trevas, ele as expõe pela maneira como vive. Veja que não tem como misturar luz com treva. Quando a luz vem, a treva some. E é isso que deve acontecer na vida do cristão. Ele incendeia, ilumina, ele se manifesta com a sua presença e com a sua atitude. A luz não precisa gritar, ela simplesmente brilha. E aí, no versículo 11 a 14, nós temos: desperta, ó tu que dormes. Paulo encerra com um chamado urgente: o despertar espiritual, o arrependimento, a restauração, a clareza de propósito. Cristo ilumina não apenas o caminho, mas também o coração. Dormir espiritualmente é perigoso, acordar em Cristo é libertador. Isso vale a pena repetir. Dormir espiritualmente é perigoso, acordar em Cristo é libertador. Então, sintetizando e resumindo esse bloco de Efésios 5, de 1 a 14, de uma forma esboçada, nós temos aqui a nossa identidade em Deus, nos 2 primeiros versículos, o contraste entre luz e trevas, do versículo 3 ao 7, as evidências de uma vida iluminada, versículo 8 a 10, a missão de expor as obras infrutíferas, versículos 11 a 13, e o chamado ao despertar espiritual, no versículo 14. Aplicando esse texto à nossa vida, vamos perceber que não é possível viver na luz e flertar com as trevas. A graça não nos autoriza a pecar, nos capacita a viver em santidade. Olha, mais uma vez, a graça não nos autoriza a pecar, nos capacita a viver em santidade. O cristão é uma carta viva, lida todos os dias pelo mundo. Santidade não afasta pessoas. O testemunho verdadeiro atrai transformação. Deixa eu orar por você. Pai querido, Pai bondoso, eu sou grato por esses teus servos que seguem fielmente esses devocionais. Hoje eu oro para que realmente eles vivam como filhos amados, que sejam teus imitadores e que no dia a dia demonstre que são filhos da luz e que são luz, expondo as trevas, expondo tudo aquilo que não é conveniente com a tua palavra, com o teu padrão. Que os teus servos façam diferença onde estiverem, pelo seu comportamento, pela sua conduta e pela sua vida. Os ajude a ser verdadeiros filhos de Deus nesse mundo marcado por trevas. Mais uma vez, como eu faço sempre, eu peço que o Senhor entre com providência na vida dos teus servos, supra as necessidades de cada um deles. Promove libertação, promove livramento. Traz cura para aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Traz um despertamento, um avivamento para aqueles que estão desanimados, afastados. Traz de volta para os teus caminhos. Defende a causa dos teus servos, Pai. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Olha, espero que esse devocional, a série toda, esteja fazendo diferença na sua vida. Eu particularmente estou gostando. Eu sempre falo que eu sempre que leio novamente a carta de Efésios, eu fico extasiado, estupefato.
É uma carta fantástica, eu sou apaixonado por essa carta. Cada vez a gente descobre detalhes a mais. Eu te convido a mergulhar comigo todos os dias aí até o final. Estamos chegando no final, já estamos no capítulo 5, né? Depois chegamos no capítulo 6, mas tem muita coisa bonita nessa carta. E eu te convido então a estar comigo amanhã para a gente dar sequência a partir do versículo 15 desse capítulo 5. Ele vai falar sobre relacionamento familiar, andar aí com sabedoria. Gente, que coisa bonita. Então, esteja comigo amanhã. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer seu comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não inscreveu, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Amém.